coisa boa! Sabia que eu podia te esperar para mais um Juntos na Cozinha. E hoje o programa tá demais, viu? Hoje eu escolhi para vocês um prato bem brasileiro com origem indígena. Caribel, você já ouviu falar? Gente, esse prato é uma delícia, um guisado de carne de sol com mandioca, típico do Pantanal sul-mato-grossense. Bem interessante, barato e uma opção super prática para você experimentar aí em casa. Então vem aqui comigo que a gente vai fazer essa receita, eu vou te ensinar cada passo a passo aqui, tá bom? Vem aqui comigo, olha só. Você conhece então essa carne de sol? Ela é diferente da carne seca, olha só. Qual que é a diferença da carne de sol para a carne seca? Primeiro, eu queria que você reparasse aqui na diferença, na coloração dela. A carne seca geralmente é um pouco mais avermelhada e essa você vai ver que ela tem um tom um pouco mais, aqui, ligeiramente marrom, sabe? Mas a carne seca tem esse nome porque ela é uma opção mais seca do que a carne de sol, a carne de sereno. A carne seca, ela geralmente tem 45% de umidade e ela é salgada até 15% do peso dela com sal. Enquanto a carne de sereno, a carne de sol, ela tem 70% de umidade e ela é salgada só 5%, 6% ali do peso dela de sal. Então isso significa que, por exemplo, você já viu a gente fazendo várias receitas de carne seca por aqui, né? Eu sempre te convido a pegar e dessalgar essa carne seca em água na geladeira. A carne de sol, a carne de sereno, você não precisa fazer isso, porque a quantidade de sal dela, só você pegar, dá uma lavadinha nela na hora que chega na sua casa e aí a gente consegue já continuar a receita sem fazer esse processo de dessalga. E ele não vai salgar o seu prato excessivamente, tá bom? Então pode vir aqui que você vai ver que fica uma delícia. Uma curiosidade, a carne de sol antigamente era realmente curada, deixada ao sol. Hoje em dia ela faz mais sentido com o nome de carne de sereno, porque geralmente é uma carne que a gente salga primeiro, depois deixa ali num lugar seco, ventilado, porém não ao sol, numa sombra. Então, hoje o sereno faz mais sentido do que o nome carne de sol, que é o mais típico dele. E aqui para fazer o caribel, que tem origem sul-mato-grossense, eu vou fazer para vocês um corte que é muito típico de lá, que a gente chama de corte lampinado. O corte lampinado, gente, é um corte típico de lá, que se faz inclusive nas cercas que a gente tinha lá nas fazendas, que basicamente é aquela ideia de talhado, sabe? Que você pega ali da cerca, vamos falar, a madeira e vai talhando ela. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui com a carne, a gente vai talhar essa carne, cortando algumas um pouco maior e outras de uma forma um pouco menor. Vamos ver como é que a gente faz isso, sempre buscando cortar contra a fibra, tá bom? Olha só, vou pegar esse pedacinho aqui um pouco menor para a gente ver. A fibra dessa aqui tá vindo nessa direção, na diagonal. Então, eu vou dar prioridade para cortar exatamente contra a fibra. Venho mais ou menos aqui a 45 graus e a gente vai tirando pequenos cortes, olha. E isso vai garantir que a gente, inclusive nesse caso, eu quero ter alguns pedaços que sejam maiores e outros menores, deixando alguns um pouco mais crocantes, outros mais macios, para a gente poder ter aqui uma diversidade na hora que a gente está comendo. Isso é típico lá desse prato no Pantanal. E uma coisa, olha só que bacana, os índios eles já faziam esse prato há muito tempo, desde antes da chegada dos portugueses, porém, geralmente com carne de caça, com a carne que eles tinham lá à mão, e mandioca, vocês sabem, que sempre a gente teve ali na nossa cultura indígena, então eles misturavam e cozinhavam os dois juntos, e aí eles tinham o caribel mais antigo. Com a chegada ali das tropas, dos tropeiros, dos portugueses, a gente começou a ter essas carnes trocadas por essas carnes curadas, no mesmo sentido que a gente já ouviu falar aqui do feijão tropeiro, né?
Então eles pegavam e usavam essas carnes mais curadas justamente porque elas podiam ser transportadas sem o problema de estragar, né, de perecividade. E aí eles pegavam e se inspiravam nessa receita, nesse guisado indígena, usando a mandioca e a carne que eles tinham à mão. E esse corte, gente, facilita para a gente não ter que cozinhar na pressão. Você vê que como a gente cortou contra a fibra e também ele tá num pedaço pequeno, a gente já consegue cozinhar ele direto aqui e ele vai ficar macio, vai ficar gostoso. Eu estou usando inclusive uma panela de barro hoje porque me inspirei e eu acho linda essa cozinha nossa, bem brasileira, com toque indígena, e deixei ela esquentando bem, porque panela de barro é importante que a gente já deixe ela esquentando bem para a gente colocar os outros ingredientes. Então desde o programa já estava aqui com um foguinho mais baixo, esperando a gente, para a gente realmente conseguir dourar agora a nossa carne. Vou forrar aqui com um fiozinho de óleo e você vai ver que a gente já vai conseguir dourar bem a nossa carne. Ó. Olha o poder do Ti. Maravilhosa. Vou aumentar inclusive aqui o fogo. E o bom é que ela mantém esse calor. A panela de barro, ela é muito boa quando a gente tem esse tipo de guisado, que a gente tem, por exemplo, tá fazendo uma moqueca. Isso porque no final das contas, a gente pega e consegue manter bem o calor desses pratos. Então ele fica delicioso, quentinho para quando a gente tem que servir, mesmo que a gente coloque, leve para a mesa e fique mais tempo por ali. Vou deixar ela dourando aqui e a gente vai trabalhar a mandioca que vai nesse prato, nessa receita. Eu geralmente já mostrei para vocês como que eu gosto de escolher a mandioca. Já deixo ela sem a casca. Lembrando que você sempre que for comprar a mandioca, for armazenar na sua geladeira até 3 dias, deixa ela dentro da água na geladeira, porque dessa forma ela não escurece, não vai oxidar e às vezes a gente corre o risco de perder a mandioca. Nesse caso aqui, pode ser inclusive até congelada. Eu gosto de pegar uma mandioca que não seja muito grossa, nem muito fina. E aqui a gente pega e eu vou fazer uns cortes, que eu vou falar de meia lua. Dessa forma aqui a gente garante que ela tá bem macia. Você vê que assim, você tem uma resistência, obviamente a mandioca é um alimento um pouco mais firme, mas a faca desceu direitinho. Você já sabe que é um ingrediente que vai pegar e vai cozinhar bem. Vou cortar essa aqui em meia lua mesmo, ou se você tiver com ela um pouco mais grossa, corta em 4, tá bom? Lembrando de sempre escolher aquela que não tem aqueles veios azuis, verdes. Quando ela tá bem branquinha assim, ela tá ótima pra gente consumir. Mandioquinha cortada e a nossa carne também já tá aqui, ó, douradinha, maravilhosa. Já começou a dourar, já começou a pegar aquela crostinha? A gente já pode entrar aqui com os outros ingredientes. Vou começar aqui com a cebola. Eu cortei ela em fatia, sabe? Tipo meia lua, assim. Ó, olha só que maravilha. E também vou colocar junto o alho laminado, cortado em fatias. Você pode colocar ele picadinho também, não tem problema. Se você gosta de uma pimentinha, aqui é aquela hora boa de você colocar aquela pimenta, viu? Pode ser uma pimenta de cheiro, pimenta dedo de moça, você sabe que a gente adora por aqui. Ai, Raquel, não tem essas pimentas suas chique aí, que você acha fresca? Pode colocar calabresa, pode colocar um pouquinho de páprica. Falando em páprica, vou colocar aqui também um pouco de coloral, que era muito usado pelos indígenas, que tem origem naquela plantinha que chama urucum. E ela não vai servir para mudar muito o sabor aqui, é realmente só para trazer uma corzinha mais saudável aqui para o nosso prato, ó. Aí vai a gosto, eu prefiro aqui nesse caso o coloral do que o açafrão da terra. O açafrão da terra, ele vai mudar um pouco o sabor, enquanto o coloral realmente só vai trazer mais
aquela corzinha mesmo que a gente quer, de mais saúde. Olha só que beleza. Nossa, e já vem subindo aquele cheirinho de refogado gostoso. Ó, só desse jeito aqui eu já praticamente já estou feliz. Aproveita para fazer uma coisa. Sabe que eu sempre faço isso, né? Já deixa uma água aqui fervendo, porque daqui a pouco a gente já vai colocar aqui junto. Quem vai entrar aqui agora é aquela mandioca que a gente acabou de cortar, ó. Já vou colocar ela por aqui, para ela já ir cozinhando, pegando esses sabores gostosos, já incorporando. E é justamente a mandioca que vai pegar, enquanto ela vai cozinhando, vai liberar aqui basicamente um pouquinho do amido dela para deixar o nosso caldo mais grossinho, sabe? Então você vai ver que ela, depois que cozinhar, ela vai pegar e vai ficar com aquela textura assim suculenta, gostosa. Não sei se você está lembrando, mas isso aqui me parece um pouco a mesma ideia ali da vaca atolada, do quibe e de vários outros pratos que a gente tem no Brasil. E não é à toa, viu? A gente tem vários pratos no Brasil que combinam a mandioca com algum tipo de carne, seja ela carne seca, carne de sol, carne fresca, carne de porco. Isso é muito baseado na nossa herança indígena da gastronomia. É justamente isso que a gente está pegando e trazendo para cá. Mesmo que você não tenha experimentado ou ouvido falar em caribel, eu tenho certeza que você já se relacionou com essa receita aqui e está lembrando que ela vai deixar um gostinho bem gostoso, vai te lembrar um pouco dessas receitas típicas que a gente tem aqui no Brasil todo. Vou colocar aqui também o pimentão picado. Já vou deixando ele refogar aqui. E aí a gente vai deixar dourar um pouco. Olha só que maravilha. Olha como é que ele vai ficando com uma corzinha bonita. Olha tudo isso aqui. Vou deixar dourando aqui um pouquinho. E assim, só mais 2 minutos é o que eu preciso aqui pra gente chegar no ponto. É exatamente o tempo que a gente vai ali pro intervalo. Então não sai daí que a gente volta para pegar e continuar a nossa receita. Tenho certeza que eu vou te surpreender, hein? A gente já está de volta aqui com o Juntos na Cozinha. Hoje a gente está fazendo um prato típico do Pantanal Mato-Grossense com origem indígena. Olha só que coisa linda. E eu vou te contar uma coisa. Olha a suculência que tá isso aqui. Olha isso aqui. Não dá água na boca na hora que você vê? E olha que nem tá pronto, gente. Ainda nem cozinhou direito. A gente só refogou e já tá essa beleza toda. Ai, ai, não é à toa que é uma joia do nosso centro-oeste brasileiro. Isso aqui é realmente um dos pratos que você não pode perder quando você vai fazer uma visita ali naquela região, viu? Mas se você não tiver a oportunidade de visitar lá a região por enquanto, viaja aqui comigo no prato. Olha só que beleza. Essa receita, gente, eu trouxe assim inspirado um pouco ali na história da minha família também para vocês, na origem da minha família. A minha mãe é de Goiás, divisa com Mato Grosso, perto ali do Parque das Emas. É um lugar lindo e lá a gente tem bastante caribel, né? E a gente se inspirou, a família do meu avô, por parte de mãe, é do Mato Grosso do Sul. E ali a gente tem esses pratos deliciosos, viu? Olha, tenho certeza que vai te surpreender. Você pode, inclusive, se você não achar a carne de sol, a carne serenada, pode fazer também com a carne seca, pode fazer inclusive com uma carne tradicional, você pode fazer com a carne fresca aí na sua casa, tá bom? Até com carne de porco funciona bem, ó. E aqui a gente vai continuando aqui a receita. Vou pegar para colocar ali no nosso refogado, vou cortar aqui um tomatinho. E dessa vez, como a gente vai fazer um caldo, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui a semente, a casca também, não precisa tirar. Tem muita gente que tira a semente do tomate, mas presta atenção, como a gente quer a umidade, eu só tiro a semente do tomate
quando eu preciso ter uma receita mais sequinha, sabe? Se a gente vai pegar e vai colocar água para cozinhar, por que não uma água com mais sabor, que é o suco de tomate que está aqui na semente? É uma beleza, gente, por isso que eu falo, tem que pensar às vezes. O pessoal tira e às vezes tem esse desperdício aí na cozinha, desnecessariamente, e ainda está perdendo sabor, hein? E eu não sei se você reparou, eu corto meu tomate aqui igual eu corto a cebola. Eu faço o corte horizontal, depois o vertical, e aí eu tenho esses cubinhos que já saem. Mas pode cortar aí do seu jeitinho também. Se precisar, pode até colocar um extrato de tomate aqui, que cai super bem também, tá? Se você pode colocar aqui outros ingredientes que você queira, como por exemplo, o próprio pimentão verde, fica muito bem aqui nessa receita. Você vai inventando, vai complementando aqui do jeito que você puder e tiver com os ingredientes aí na sua casa. Por exemplo, se você não tiver mandioca, quem sabe a gente não coloca um pouco de batata para cozinhar aqui junto. Tá tudo certinho. Aqui já vem então com o meu tomate. E aí, não sei se você reparou, mas eu nem cheguei a colocar sal. Isso porque a carne serenada, a nossa carne de sol, já tem um pouquinho de sal. Eu vou acertar ali só no final, depois eu entender o quanto de sal que a carne vai passar pro próprio molho. Vou colocar aqui metadinha do meu cheiro verde picado. Olha só, gente, já tô aqui com a boca cheia d'água, ó. E vou deixar ele completar com água para a gente pegar e começar a cozinhar a nossa mandioca e a carne de sol, porque a carne de sol e a mandioca vão precisar de um tempo de cozimento, olha. E olha só como é que fica lindo. Mas repara que a água ainda está bem ralinha, ela precisa do tempo de cozimento, de reduzir aqui para ela ficar no ponto. Vou deixar ela começar a ferver aqui e depois que ela começar a ferver, eu tampo e deixo ela cozinhar por 20 minutos. E aí, se você perdeu qualquer detalhe dessa receita, você sabe, né? Só você pegar e acessar lá o nosso YouTube, tem a playlist do Juntos na Cozinha no canal da TV Diversa e lá você vê todas as receitas que a gente fez. Aqui, parecido com essa, te dou a sugestão do arroz de carreteiro, que é maravilhosa. Basicamente, a gente está trocando aqui a mandioca pelo arroz. E o feijão tropeiro, que é delicioso, que basicamente a gente troca a mandioca pelo feijão. Dois ingredientes que são super típicos aqui da nossa culinária brasileira. Então, mais um, a gente sempre tem que valorizar cada região para a gente sentir esse sabor do Brasil, que é tão diverso, tão rico, tão gostoso. E também tem o nosso site, tvdiversa.com.br, lá tem o banner Juntos na Cozinha, e aí você consegue acessar o nosso site com todas as receitas que a gente já fez aqui pelo programa, com os ingredientes, modos de preparo, pitadas de informação. E olha, tá realmente imperdível. Lá você consegue ver, inclusive, quem sabe uma receitinha para acompanhar aqui como uma sobremesa. Olha, tem cada uma, bananada, o doce de abóbora com coco, que eu adoro. Todos brasileiros deliciosos. Agora, gente, vou deixar aqui cozinhar 20 minutos. A gente, depois que pegar a fervura, a gente conta os 20 minutos e aí já tá bem caldoso. Espera aí que eu vou te mostrar como é que fica. Tradicionalmente, o caribéu é servido com farinha de mandioca. Para complementar, a gente vai fazer aqui uma farofa de mandioca para deixar ela mais saborosa ainda, tá bom? Você vai ver que fica muito gostoso. Não é até que a mandioca tá aqui dentro do prato nosso principal, mas também vai estar na farofa, porque ela sempre está presente na cultura indígena. Olha só, vou pegar aqui e vou aquecer uma frigideira. E a nossa farofa hoje eu vou fazer ela bem simples, realmente só para trazer, realçar o sabor e fazer aquela farofinha assim gostosa. Faz um croque-croque por cima do caribéu, que todo mundo gosta. Coisa boa, viu? Vou começar aqui com a manteiga, mas você pode usar
outro tipo de gordura, às vezes um pouco de óleo de coco, azeite, aquilo que você preferir, tá bom? Mas eu gosto muito para farofa, pessoalmente, eu sempre acho que manteiga, ela traz um sabor aqui todo especial. A gente derrete ela aqui. Cebolinha picada, a gente coloca aqui para dar aquela douradinha. Uma cebolinha aqui na farofa fica muito bom. Se você gosta de um agridoce, gente, uma bananinha picada aqui nessa farofa cai bem, hein? Carninha, mandioca, bananinha, delícia. Mas aqui eu vou deixar mais simples hoje, vou vir aqui só com a cebola, alho e pimenta. Hoje eu estou usando aqui a pimenta calabresa e já vou colocar ela aqui junto com a cebola para ela ir soltando os aromas, perfumando aqui essa manteiga que vai envolver a nossa farinha de mandioca. Estou usando farinha de mandioca crua, mas você pode usar a torrada também. Farinha de milho também fica deliciosa para fazer essa farofa de hoje. Alho. E aqui vou deixar torrar para trazer um pouco daquele sabor um pouco mais caramelizado, tanto da cebola quanto do alho. E quando tiver douradinho assim, a gente já pode acrescentar a nossa farinha de mandioca. Eu tô indo pela farinha de mandioca porque é o mais tradicional usado para acompanhar o caribel, viu, gente? Mas como eu te falei, você pode usar até farinha de rosca aqui, fica bom. E olha só, como é que é fácil fazer uma farofa, né? Eu adoro. E acompanha bem todo tipo de prato brasileiro típico. Pitadinha de sal. Vamos lá, deixa eu buscar aqui enquanto ela vai torrando um pouquinho. E aqui pra mim já tá maravilhosa. Agora é só a gente experimentar essas delícias juntas. Olha só que mesa bonita, do jeito que a gente gosta. Prato de uma panela só, prática de fazer, com aquele sabor que eu tenho certeza que puxa aquela memória aí. Oh, que coisa boa! Olha só! Vamos servir, vamos experimentar. Experimenta aqui junto comigo. Olha esse caldinho, gostoso. Ai, 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 já tô com a boca cheia d'água. Olha só que maravilha. Colorido, bonitão, cheio de sabor e saudável, né, gente? Aqui, vou pegar e vou servir aquela nossa farofa. Só pra pegar e fazer um charminho, ó. Olha só que beleza. E ainda vou fazer um tipinho aqui de prato arrumado, ó. Quer pegar e deixar ele meio arrumadinho ainda? Só pra servir quando você for fazer um charme? Olha só que graça colocar aqui ainda umas salsinhas assim. Um prato com origem indígena, mas que pode ir para um restaurante chique, do jeito que vocês gostam, para impressionar todo mundo aí em casa. E o sabor também impressiona, hein? Vambora, vambora. Vem mergulhar comigo aqui nesse prato, ó. Ó, até vou dar uma sopradinha que tá meio quente. Mas faz um carinho no coração, meu amor. Delícia, viu?
Nossa, ficou salgadinho no ponto certo e a gente nem colocou sal. Aqui pra mim a quantidade de sal que a carne de sol passou pro molho foi suficiente, mas experimenta aí na sua casa para ver se aqui você pegar, porque como é um produto artesanal, né, gente? Vocês que tem que pegar e ir experimentando. E essa mandioquinha, ela cozinhou aqui, mas ela não tá despedaçando. Você ainda consegue sentir o sabor dela também? Junto com essa farofinha. Missão cumprida, gente. Olha, delícia. Eu adoro apresentar essas joias brasileiras do mundo, né, da gastronomia, para você ir viajando com a gente, conhecendo um pouquinho de cada cantinho do mundo, de cada cantinho do Brasil, através aqui da cozinha. Vem juntinho com a gente, fica aqui juntinho da gente. Um beijo grande para vocês, obrigada pela sua companhia mais uma vez. É muito bom estar aqui com vocês, viu? Até a próxima e pode ter certeza que vai ter receita boa. Bom.